eu me esqueço. Legal, já estamos gravando aqui. Sejam então todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para o nosso webinar sobre o DPO, sua carreira e oportunidades. Já adianto para vocês, quem ficar até o final desse webinar conosco, nós vamos realizar um sorteio, tá, de uma bolsa para o curso de formação de DPO. E quem estiver presente, realmente o nome estiver na lista e for sorteado, ele vai ser contemplado aí com a bolsa. Quem não estiver presente, infelizmente, vai passar a vez. Tá? Então, só para fazer uma breve apresentação da minha pessoa, depois eu já vou passar a palavra aí para o Cleóbert e para o Leandrão, para eles poderem realizar a sua apresentação. E depois a gente já inicia o bate-papo junto com vocês. Tá? Então, eu sou o Frederico, não o Hugo Nogueira, como mostra aí para vocês. Tá? Frederico, sou responsável aí, coordenador desses nossos cursos de segurança e privacidade relacionados à Master House. Tenho a titulação de DPO, também sou instrutor oficial, assim como meus colegas, para poder realizar esse treinamento de DPO. Atuo aí com auditorias e preparação de empresas para poder se certificar ISO 27001 e ISO 27701, que é essa novo regulamento, nova norma, perdão, sobre privacidade e proteção de dados, e atuo também em projetos de adequação de LGPD. Só um breve overview, e agora eu passo a palavra para o nosso ciborgue, o Cleorbert, para poder fazer uma breve apresentação, e depois o nosso colega Leandro. Por favor, Cleorbert. Boa noite. Em primeiro lugar, agradeço aí a presença do Frederico e do Leandro. É Pfeiffer, deve ser essa pronúncia aí, talvez, do sobrenome. Ele já sinalizou que tá certo aí, porque meu nome, como parece nome de remédio, né, é mais difícil de ser pronunciado corretamente. Eu já até acostumei, até com as trollagens e os bullying que acontecem a vida inteira. Mas, enfim, respeitadíssimos aí os meus colegas também, com vasto know-how curricular também, são pessoas que eu admiro bastante em suas respectivas áreas aí de conhecimento e atuação. Já estive em Goiânia, cidade que eu gosto demais, trabalhando junto aí com o próprio Frederico e com o Hugo, que eles são tão amigos, né, que até usam o nome um do outro, né, como hoje à noite aí tá Hugo Nogueira ali no Frederico. E, para ser breve, eu tenho formação em Direito e TI, né? Eu trabalho com TI já há mais tempo do que Direito. Direito eu comecei escrevendo software para gestão tributária, e isso me despertou o lado jurídico. Eu terminei indo para esse lado também, mas nunca deixei a computação, e eu tentei fazer a fusão, que é com o que eu trabalho atualmente, né? Direito digital, crimes digitais. E de alguns anos para cá, a gente, com a questão do GDPR, né, do RGPD, que é como os europeus preferem que a gente fale, eles dizem que não é interessante usarmos aí a expressão na língua inglesa, o pessoal fica puxando a nossa orelha de vez em quando, mas com o advento do Regulamento Geral de Proteção de Dados da Europa, que justamente é esse que versa o treinamento da Master House, né, que o Frederico com certeza explicará em maiores detalhes para vocês daqui a pouco. Então, já desde 2014, mais ou menos, que a gente já vinha namorando essas coisas, e isso teve um maior impacto, tanto na Europa quanto nos outros países, porque a gente sabe que essas normas, como a própria LGPD, elas são extraterritoriais, elas conseguem alcançar, né, empresas que estão situadas além mar, por exemplo, além das nossas fronteiras e vice-versa. Então, eu venho trabalhando com isso desde essa época já, e tirei as certificações, né, pela Exen, que o Frederico vai explicar também com certeza, e venho ministrando aulas, assim como eles, eu venho ministrando aulas aí dessa formação que é muito importante, é uma das formações mais relevantes em termos mundiais e curriculares. Então é isso. Eu tenho algumas pós-graduações, tanto no sentido estrito quanto lato, e venho trabalhando com isso já há algum tempo, e eu sou servidor federal, então eu trabalho também com isso na esfera pública. Inclusive, a gente está num projeto atual de dados abertos. Os dados abertos, eles são praticamente o inverso da proteção de dados, porque a gente tem que abrir os dados públicos para vocês e para nós também, como cidadãos, para que haja maior transparência naquilo que é feito dentro da administração pública. E é claro, a LGPD ela não veio para
tomar o lugar de nenhuma outra legislação. Isso não acontece. A gente, sempre que cria uma nova lei, ela vai tentar se adequar àquele ordenamento jurídico, ela vai respirar junto com as demais normas e, do mesmo jeito, nesse projeto de dados abertos, a gente tem que casar essa abertura de dados com as proteções da LGPD. Então, ela vai estar presente também nesse projeto que eu estou inserido. Então é isso, para não me alongar demais, passo a fala aí para o Frederico aí, novamente. Uma boa noite a todos, eu me sinto honrado em tê-los aqui com a gente para bater esse papo. Maravilha, obrigado, Cleóbert. Agora eu passo a vez aí para o Leandro fazer a sua apresentação. Bom, eu não tenho o gabarito do Cleóbert aí, nem do Hugo, do Hugo Frederico, ou do Frederico Hugo, não sei. Como o Cleóbert falou, ali a coisa é complicada. Humilde. Não precisa se assustar, não se assustar não, Cleóbert, porque o meu nome também o pessoal erra. Entendeu? Não só o Pfeiffer, mas o Leandro. É mais fácil errar o Leandro do que o Pfeiffer. O pessoal me chama seguidamente de Leonardo. Não perguntem por quê, ok? Mas vira e mexe e me chamam de Leonardo. Bom, eu sou o Leandro Pfeiffer, eu já atuo nessa área de gestão já faz alguns anos. A gente já fez inclusive alguns projetos juntos com a Master House e outros clientes, e alguns eles fazem comigo, outros eu faço com eles, e tenho bastante experiência na área de segurança. Eu venho da área de infraestrutura, de sistemas e de suporte. Aí depois eu passei para a área de gestão, é uma área que eu estou até hoje. Eu tenho certificações em auditor líder de segurança, auditor interno de segurança, sou gestor de risco ISACA, sou COBIT, sou ITIL, sou PO, Scrum Master. Cara, essa sopa de letrinha que a gente tem na TI. Mas o importante é que a gente vai acumulando experiência, e cada encontro desses, como a gente está fazendo hoje, a gente aprende mais do que ensina. Então vocês não tenham dúvida que a gente aprende muito, porque no final das contas é uma situação diferente que aparece, é uma necessidade nova de um outro tipo de cliente, e a gente atua muito isso. O segmento que eu atuo hoje na LGPD é mais voltado à segurança da informação e gestão de risco. Senhores, não existe mais hoje segurança da informação, ok? Desde janeiro, desde dezembro do ano passado, é segurança da informação e privacidade. Então agora as organizações estão se adequando à LGPD. Ninguém implanta a LGPD, a lei já está implantada. As organizações se adequam à Lei Geral de Proteção de Dados, como qualquer lei. Correto? O que a gente tem visto muito no mercado é que o pessoal tem os seus processos de segurança da informação muito fracos. E agora estão suando a camiseta porque tem que adequar a LGPD. Mas isso nós vamos tratar junto no meio dessa discussão aí. O foco maior meu da LGPD hoje é a área de governo, porque eu atuo muito junto ao governo. Eu sou privado, eu não sou servidor público, não sou funcionário público. Então eu não tenho restrições de trabalhar com consultoria de nenhum tipo, mas eu trabalho com consultoria na área de governo e na área privada. Na área de privado, o meu segmento maior de clientes é na área de saúde, que é uma área muito complexa, que tem N regulamentos. Né? Eu sou DPO compartilhado, eu já sou DPO de 2 clínicas e um hospital. Então eu já exerço a função de DPO terceirizado, ok? A lei prevê que isso pode ser executado, e também com a experiência em clientes que são da área de, como eu falei, da área de saúde, da área universitária, escolas, áreas de ensino, correto? E essa aí é o meu, por enquanto, é o meu core, e as áreas do judiciário, por incrível que pareça, ok? E a gente vai... eu trouxe alguns slides aqui, eu vou gerar polêmica, porque tem algumas coisas que a gente tem que discutir. Esses encontros são bons, né? E a gente vai ter nesse encontro aqui um bom empate, né? Porque eu sou mais técnico, o Cleorbert é mais jurídico, correto? E não existe um DPO que não tenha que ter os 2 conhecimentos, correto? Certo? Eu tô, se Deus quiser, eu estou concluindo esse mês a minha pós-graduação em Direito Digital, depois de 10 longos meses, ok?
Foi um maravilhoso, um ambiente novo para mim, porque eu sou basicamente formado em matemática, administração e processamento de dados. Então, na realidade, para mim, ter pego essa pós-graduação, estou concluindo lá com o pessoal da Opsi Bloom. Então, eu estou concluindo agora a minha pós em Direito Digital. Muito legal, muito bom, gostei. E nós vamos ver algumas coisas aqui que vai pegar no calo dos advogados, por um motivo que nós vamos discutir aqui. Beleza, gente? Bom, essa é a minha parte, fiquem à vontade. O Frederico Hugo, ele tem meu e-mail, tem meus contatos, meus telefones. Se quiserem me acessar, eu trabalho de porteira aberta. Também estou à disposição do Cleoberto, o que ele precisar, pode contar comigo. Ok? Conhecimento é uma coisa que quanto a gente mais distribui, mais ele cresce. Então não tem essa ideia de ficar, né, escondendo a coisa no bolso, porque isso não resolve nada. Ok? Só diminui o conhecimento. Valeu. Volta para Ah, o joia, maravilha. Frederico Agradeço Hugo. aí pela apresentação de vocês. Leandro, já aproveitando, já que você falou de polêmicas, já vamos abrir com você, até porque você tem um compromisso aí agora há pouco e eu não quero te É, atrasar. 21 e... Vim até 21h15, eu já Tá, agendei fora do nosso horário. Mas você tem que me passar algum controle, se eu não me engano, para tá. Eu poder carregar minha acabei de apresentação. autorizar aí para você compartilhar a tela, já fiz a autorização. Então a gente já pode iniciar com você aí para você poder Então falar deixa eu um ver. pouco aí Ah, ok, já achei aqui, já liberou o compartilhamento. sobre a nossa nova figura aí, quem que é esse encarregado de proteção de dados pessoais que a LGPD Isso. traz, o Parece que famoso eu já vou compartilhar, eu estou abrindo ele DPO, aqui, eu vou DPO. ajustar o PowerPoint primeiro, Tá numa ótimo. tela, para depois a gente... O pessoal, quem que tiver dúvida aí durante a apresentação, pode ir enviando as perguntas no chat, que a Rejane também, que é da Master House, ela nos acompanha aqui, ela vai filtrando as perguntas e vai nos repassando. Tá? Então a gente pode, nós iremos abrir também dependendo do tempo, né, um espaço aí no final para a gente poder ir tirando as dúvidas. Mas eu tenho certeza que eu vou apertar tanto o Cleorbit como o Leandro aí, para eles poderem passar todas as informações possíveis aí para ninguém ter dúvidas. E não deixem de sair desse webinar sem tirar suas dúvidas, tá? Aproveitem essa aproveita oportunidade. para tirar o sangue aí. Ah, Vocês estão vendo aí o slide da Master House? Eu já sim, compartilhei. legal. Não, nós estamos no seu portal do Simpla, o seu Hum, navegador, na verdade. então, peraí, que eu vou fazer uma inversão aqui. Eu vou dar um stop share. Peraí. É porque eu trabalho com 3 monitores. Para Senão que não dá isso para tudo? trabalhar. Não, cara, depois que tu começa a trabalhar com 3, tu vai ver como tu trabalha Acostuma, mais e melhor. acostuma. É, deixa eu ver aqui então. Enquanto o Leandro faz o compartilhamento, só mais um. Leandro, ainda é o navegador, tá? Ainda tá no É só navegador? isso, é o navegador. É só para lembrar aí que nós vamos ter um sorteio no final do nosso curso. No final, vou falar também sobre a carreira de formação do DPO, o curso oficial do Equizim, que a Master House oferta aí no mercado, para poder prepará-los aí para atuar nesse mercado aí que está em crescente. Tem que ficar Então, conosco olha até o só. final, tá? Vocês estão vendo aí o slide? Não, Leandro, ainda continua no seu navegador, tá? Cara, mas não é possível. Que negocinho nojento esse aqui. Peraí. Deixa eu ver. Stop share. Beleza, agora eu vou dar um share screen que tá lá embaixo. Justo. E vou para o screen 3, que é o que tá o número aqui na tela. Beleza? Aí, agora sim. Tá? Olha só, se eu entrar no PowerPoint, ele vai botar essa apresentação em outra tela, então eu vou correr por aqui mesmo. Tá, joia. Ok? Manda ver. Não tem muitos slides, vocês estão vendo ali que são 11. Dos 11, 10 é a apresentação da Master House. Porque o Hugo pediu para ele me mandar o template do slide, ok? E a Master House é uma empresa muito modesta. Então ele já, dos 10, 11 slides que ele mandou, dos 10 só consegui colocar um. Ok? Mas vamos lá então. Vamos lá então, senhores. Vamos em frente, vamos abrir a discussão aí. Ok? Papel do DPO, carreira, oportunidade, atuação no mercado. Bom, o DPO dentro da LGPD, ele está definido no artigo 5. Quem é esse cara? Ele não é DPO, ele é encarregado. DPO é conversa dos gringos. Ok? Pela LGPD, é encarregado de proteção de dados. Correto? Ele é uma pessoa indicada pelo controlador e operador
para atuar como canal de comunicação entre o controlador, titular de dados e a autoridade nacional. Então, olha só, pela LGPD já está claro e já estabelece a primeira discussão. Pela LGPD, ele é indicado pelo controlador. Controlador é o cara que manda na lei LGPD dentro da organização dele. Ele é o responsável pela lei na organização, ok? Pela adequação, se está fazendo ou deixando de fazer, e todos os processos. E ele estabelece que a lei diz assim, ó, pessoa indicada pelo controlador e operador. O operador é todo mundo. Todo mundo que lida com dado pessoal dentro da organização é operador. Correto, Cleoberto? Tranquilo, meu amigo. Tranquilo, Corretíssimo, concordo. correto? Então já deu aqui, vem cá, se o operador, por que o operador é que vai definir o encarregado junto com o controlador? Ninguém sabe, mas isso é uma das coisas que nós vamos ver logo em seguida. Então quem é o encarregado? É ele que faz a interface entre o controlador, que é o dono da organização, é o cara que tem o poder dentro da organização para dizer qual é o rumo, ok, da LGPD, da adequação dentro da sua organização. Os titulares de dado, quem são? Titular de dado é o que é o dono do dado. Todo mundo aqui que a gente está conversando já tem essa noção. É o dono do dado, é o meu CPF, é a minha carteira de trabalho, é o meu nome, é a placa do meu carro. Então eu sou titular de dados. E quem? E essa sombra que ainda não existe, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados. Ok? Bom, no artigo 23, diz que hoje, ok, a empresa é que seja indicado, encarregado, quando realizar operações de tratamento de dados pessoais do artigo 39 dessa lei. Senhores, operação de tratamento de dados é qualquer coisa que envolva um dado. A própria lei prevê, correto? O tratamento, a partir do momento que você coletou o dado, você já está tratando. Correto? Já é caracterizado o tratamento de dados a partir do momento que você coletou. Você olhou para ele, você já está tratando. Então, quando você fizer isso, a lei prevê que você já tem que ter nominado lá esta pessoa que é o encarregado de proteção de dados, também chamado de EPD, é o encarregado de proteção de dados, ou, como o Cleoberto falou muito bem falado, lá no estrangeiro é DPO, e a gente está gourmetizando já para tratar tudo de DPO, ok? Isso aqui é para a gente alinhar. Ok? Já vamos aqui para a nossa segunda ideia. Olha só, quem pode ser um DPO de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados? Senhores, primeiro, na Lei 13.709, artigo 5º, voltando, o encarregado é pessoa. Pessoa, ok? Indicada pelo controlador e operador para atuar como um canal de comunicação, etc, etc. Quem é pessoa? Hoje, Cleoberto, me corrige, por favor, fica à vontade, Cleoberto, pode entrar no meio da discussão e chutar o balde. Pessoa hoje é pessoa física ou pessoa jurídica. Então, o meu encarregado, o meu DPO, o meu encarregado de proteção de dados, ele pode ser um CPF ou um CNPJ. Então, por exemplo, eu sou DPO de 3, 4 organizações, mas não é o Leandro, é o meu CNPJ, é uma organização. Então, pessoa física ou jurídica, pode ser uma empresa de consultoria ou escritório de advocacia. Então, esse aqui pode ser um DPO. O texto original da LGPD, que hoje já está engolido por tantas alterações, previa que um encarregado seria pessoa natural. E aí, você não poderia contratar uma empresa para ser DPO. Você teria que contratar um CPF, porque é o conceito de pessoa natural. No entanto, foi suprimida na 869/2019 e confirmada na 13.853. Quando a medida provisória caiu e consolidou na lei, ok? Podemos assumir hoje que quem pode ser DPO? Uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, ok? A assessoria jurídica de uma organização ou gestor de TI podem ser encarregado de proteção de dados ou DPO? Essa discussão nós vamos entrar com o Cleoberto também, porque na percepção pessoal do Leandro, eu estou deixando claro que é a minha visão pessoal,
A assessoria jurídica, ela não tem CNPJ, ela não é uma pessoa jurídica, ela é um órgão dentro da tua organização. Logo, pela lei, ele não pode, a assessoria jurídica não pode ser ou exercer as funções do encarregado de proteção de dados, correto? E o gestor de TI? Muito menos, porque o gestor de TI é uma função, ele não é uma pessoa física, muito menos uma pessoa jurídica. Bom, como é que algumas organizações têm feito? Por exemplo, o que a gente está vendo no mercado, que é uma das discussões que a gente está vendo. Ora, normalmente, organizações que já têm um encarregado de segurança da informação, correto? Esse cara, ele tem assumido o DPO, ou encarregado de proteção de dados, o EPD. Ok? Se a organização tem um cara que já exerce a função de chefe de riscos, ou gestor de riscos, também ele tem assumido algumas funções de DPO. Porém, senhores, o que a gente tem visto é o seguinte, a função de DPO não é uma função técnica nem uma função jurídica, correto? Para você adequar a tua organização, você precisa dos dois conhecimentos. Não tem como um cara técnico, que normalmente é um cara de tecnologia, correto? Assumir aspectos legais, porque não é do métier dele. Então, olha só, a tua organização vai ter que adequar os teus contratos. Aonde que um gestor de segurança, um gestor de risco, tem bagagem para dar garantia para a organização desse trabalho? Não tem. Então, você tem que ter o conhecimento jurídico, tem que ter o conhecimento técnico. Não quer dizer que as duas coisas têm que estar numa pessoa. Porque senão a pessoa vira pato. Conhecem pato? Nada mal, voa mal, caminha mal. Não resolve o problema. Então a organização tem que ter uma assessoria jurídica para dar apoio ao encarregado de proteção e tem que ter uma área técnica para dar apoio ao controlador e ao encarregado de proteção de dados. Correto, senhores? Bom, essa é a visão Leandro. E é o que eu tenho visto acontecer no mercado. Correto? Teve organização que foi lá e colocou um advogado para ser o DPO. Percebe? O cara viajou, o cara pediu pinico. Dá licença que eu vou me embora porque eu não consigo segurar essa onda. Porque na hora que você começa a discutir controle de acesso, gestão de risco, correto? Segurança da informação, ok? Governança de dados, ok? O cara espana, porque não é a praia dele. Correto? Então, na realidade, esse cara DPO, o EPD, o encarregado de proteção de dados, ele é um cara que ele tem que ter uma faceta boa de negociação, ele tem que ser um bom negociador, tem que conhecer a Lei Geral de Proteção de Dados, tem que conhecer as áreas de segurança e controle. Mas ele não precisa ser o cara que vai resolver isso, porque não é atributo do encarregado de proteção de dados fazer isso. Ok? Cada área tem a sua responsabilidade. Vamos continuar na polêmica aqui, que aqui a gente já deu uns chutes nas canelas aí bem interessantes. Bom, acontece, senhores, que na área jurídica tem um negócio chamado hermenêutica. Provavelmente, a maioria das pessoas é leiga, ela nunca ouviu falar nisso. Ok? A hermenêutica, meu amigo, é um terreno ensaboado. Ok? Desculpe aí os advogados que tem aqui que estão participando, mas na realidade, olha só, eu ainda botei a definição aqui para melhorar o esclarecimento da gente. Hermenêutica é a filosofia que estuda a teoria da interpretação, olha só, estuda a teoria da interpretação, que pode referir-se tanto à arte da interpretação quanto à prática e treino dessa interpretação. Mas, senhores, essa interpretação aqui não é de teatro não, tá? Não é da novela das 8, nada disso. Olha só, a hermenêutica jurídica é que pega a gente no sentido da LGPD, é um ramo da hermenêutica que se ocupa da interpretação de normas jurídicas, que são as leis, etc, etc. Positivo, Clorbert? Tranquilo. Tem outras coisas, tem a exegética também, tem mas olha só, vamos ficar por aqui, porque senão a galera vai decolar. Correto? Então, olha só, estabelecimento, o que acontece com a hermenêutica? Ela estabelece um método para a compreensão das leis, para a compreensão legal.
utilizando-se do círculo hermenêutico. O jurística coteja elementos textuais e extratextuais que não está na letra da lei para chegar a uma compreensão da lei. Logo, se cada um tem a sua, nós voltamos para essa discussão aqui em cima, ó, onde vai dar, ó, pessoa indicada pelo controlador e operador. Como é que o operador vai decidir, vai indicar controlador? Então isso aqui já vai dar algumas discussões que envolvem a função do encarregado de proteção de dados, ou DPO. Bom, quando é necessário um DPO? Na situação da lei hoje, correto? A lei hoje, no dia 29/7/2020. O que vale que está escrito hoje? Primeiro, quem indica o controlador, quem indica o encarregado é o controlador. O controlador deverá indicar encarregado. Ó, no artigo 41, onde é que eu estava aqui? Eu estava no artigo 5º. No artigo 41, opa, passei. Ele já diz que o controlador é que indica o encarregado para tratamento de dados pessoais. Ok? A identidade e as informações do contato encarregado devem ser divulgadas publicamente, de forma clara e objetiva, preferencialmente no sítio eletrônico do controlador. Ou seja, está determinando que a partir do momento que você começa a tratar dado pessoal, você tem que ter o encarregado de proteção de dados, o encarregado de tratamento de dados. E esse encarregado de tratamento de dados, ele já tem que estar publicado no sítio, preferencialmente no sítio do controlador, com o nome do pessoa física ou pessoa jurídica que exerce a função de encarregado. Senhores, precisa da Agência Nacional de Proteção de Dados estar instalada para isso acontecer? De maneira nenhuma. Ok? Muito pouca coisa na LGPD hoje depende da ANPD estar instalada ou não. Então não justifica, às vezes chega na organização, não, mas não tem nem ANPD ainda. Meu amigo, presta atenção. Adequar a tua organização à lei geral não é trivial. Você tem que ver contrato, você tem que ver relacionamento, você tem que avaliar os sistemas legados que você já tem, o que você vai fazer com informação que você já tem, que não tem. Isso é um mundo. Bom, aí diz o seguinte no parágrafo 3 lá desse mesmo artigo. A autoridade nacional poderá estabelecer normas complementares sobre a definição e atribuição do encarregado, em hipótese de dispensa da necessidade da indicação do encarregado de tratamento de dados, ok? Conforme a natureza ou volume de operações de tratamento de dados. Porém, meu amigo, olha só, prestem atenção. Aqui diz que poderá dispensar, ainda botei na seta aqui, ó. Poderá dispensar. Hoje, o que vale hoje? Hoje vale. Todos os controladores têm que indicar os seus encarregados de, deixa eu corrigir aqui, porque isso aqui é gafe, de tratamento de dados. Então, senhores, hoje, toda organização tem que ter um encarregado de tratamento de dados publicado, correto? No seu site, ou isso, independente da ANPD estar rodando ou não estar rodando. Ora, por que isso para nós é pertinente hoje? Primeiro, abre mercado de trabalho, não tenha dúvida. Correto? Algumas organizações estão qualificando algum servidor, algum empregado, algum trabalhador seu para assumir isso. Correto? Outras organizações estão trazendo uma pessoa de fora, já com conhecimento, com certificação, ok? Com tudo isso. E outras organizações estão terceirizando. Eu acho, a minha visão que eu tenho de mercado, pelo menos o que está acontecendo aqui no Distrito Federal. Cleoberto, tu está onde? Em Goiânia? Eu estou em Palmas, Tocantins. Palmas, Tocantins. Eu não sei como é que está em Palmas. Era Goiás, né? Isso. Era Goiás. Aí evoluiu, virou Palmas. É porque chegaram à conclusão que daquele meridiano para cima não tinha pequi. Aí não podia plantar pequi, era mais fácil separar. Mas voltamos daqui então. Então, senhores, eu vejo que principalmente as médias e as pequenas organizações vão partir para uma terceirização do DPO. Correto? A percepção que eu tenho, e é o que está acontecendo, pelo menos aqui na área que a gente está atuando, que é Distrito Federal, a região de Cuiabá,
a região de Campo Grande, a região de São Paulo, pelo menos, a região onde eu costumo atuar, a percepção que a gente está tendo é que a coisa está ficando mais ou menos assim. As grandes organizações estão montando uma assessoria de tratamento de dados. Olha para onde é que está ficando. Correto? Eu acabei um projeto de adequação de governança numa seguradora privada, particular, e eles criaram, dentro da área de controle interno, ok, uma supervisão, como é que ele chamava lá o setor? Aqui, a supervisão de tratamento de dados pessoais. Ou seja, colocaram lá um cara que era da área de tecnologia, mais voltado para a segurança da informação, correto? E trouxeram também um cara mais voltado do direito digital. Ok? Mais 2, 3 assessores e o pessoal está adequando a organização. Já fizeram bastante coisa. Ok? E eles repassam para as áreas o que a área tem que fazer. Bom, não ocupando muito tempo, ok? 1 para N, é aquilo que a gente falou. A LG permite que um DPO, ou encarregado de tratamento de dados, ok, possa atender a várias organizações. O importante é que ele tem que estar disponível para as organizações que ele atende. Então não adianta você partir, não, eu vou montar um CNPJ, uma MEI, correto? E você, um encarregado de tratamento de dados ou um DPO terceirizado. Presta atenção, porque o importante é que você tem que estar disponível para aquele número de organizações que você atende. Correto? Então, por exemplo, eu já tenho um outro parceiro trabalhando comigo. Para quê? Para conseguir atender a necessidade que quando a organização pede o seu apoio, você tem que estar disponível. Então, se você optar por uma opção dessas, eu já percebi, posso dizer claramente para vocês, que é importantíssimo a tua disponibilidade. Correto? Bom, a GDPR, que é da onde veio a LGPD, ela trata de um tema que não é tratado na LGPD, chamado conflito de interesses. Correto, senhores? Bom, na GDPR diz o seguinte: o encarregado da proteção de dados pode exercer outras funções e atribuições. O responsável pelo tratamento ou o subcontratante assegura que essas funções e atribuições não resultam num conflito de interesse. Senhores, o que é na prática, na minha percepção, o Cleoberto pode abrir o microfone e complementar, ok? Nesse contexto, que era o seguinte: o conflito de interesse é o seguinte: eu não posso pegar uma área dentro da organização, o responsável por uma área, e pegar esse responsável por essa área, jogar ele como encarregado de proteção de dados, e ele também faz outra coisa. Não vai dar certo. Correto? É que nem o cara responsável pela segurança da informação. Se o cara for responsável pela segurança da informação e o controle do firewall, controle dos acessos da organização, ele vai atender o firewall e não vai ser segurança da informação corporativo. Correto? Essa é a base do conflito de interesse. Por exemplo, lá na Europa tem alguns conselhos, tipo Ordem dos Advogados, que eu botei aqui, que já decidiram que advogados estão impedidos de exercer a advocacia para a organização que ele tenha prestado serviço, como DPO, ou em organização que ele seja DPO. Então, lá na instrução 39, ok, lá de Portugal, eles já fizeram a restrição. Porque, olha, como é que o cara vai, organiza e depois vai lá e ele gera, entendeu? É aquela história do cara não gerar trabalho para ele vender mais trabalho para a organização. Correto? Isso lá fora é profundamente ilegal, tem uma conformidade lá muito diferente do nosso raciocínio aqui. Então, por exemplo, é isso aí que trata do conflito de interesse. O cara não pode gerar serviço para ele mesmo entregar, ou vender novo serviço. Correto? Isso é uma coisa, inclusive, gera conflito não só de interesse, mas um conflito ético e moral muito, muito perverso. Legal. Ok? Finalizando.
Eu queria só aproveitar e entender a visão do Cleorbit também em relação a essa parte de conflitos de interesse, da visão jurídica dele em relação à nossa LGPD, como que ele enxerga isso. Então, em primeiro lugar, a gente vai aguardar, claro, a criação da própria NPD. O próprio Leandro já falou sobre a previsão de que a NPD ela tem esse condão, ela vai poder legislar, entre aspas, né, vai poder regulamentar as funções do encarregado de dados. E um segundo aspecto que não é tão comentado, mas que merece ser comentado, é que a gente com certeza vai ter uma lei regulamentando a LGPD ainda. Essa vai ser muito mais trabalhosa do que a própria LGPD, né? Porque, assim como a gente teve com o Marco Civil e inúmeras outras normas, né? Você tem ali um norte a ser seguido na norma principal, mas você vai ter na regulamentação exatamente os pormenores de como as coisas acontecerão. O que eu enxergo mediante a inspiração que nós tivemos em relação ao RGPD, a GDPR, que a gente já está mais acostumado a falar assim, eu vou pecar mesmo, meus colegas da Europa me perdoem, mas vou falar GDPR mesmo, pelo costume. O que a gente vê é que com certeza é bem forte, né? Mas que possivelmente a nossa autoridade ela vai seguir essas aspirações europeias também. Porque o conflito de interesse, além do que o Leandro falou, é uma questão que envolve até exemplos que ele deu, até questões jurídicas mesmo. Se você trabalha numa determinada área, você pode não ter autonomia suficiente para, por exemplo, dedurar a si mesmo. Um exemplo como esse, né? Você cometeu a gafe ou alguém da sua equipe cometeu ali uma violação, um data breaching, né? Uma violação a dados pessoais. Você não vai querer fazer consigo próprio a punição ali que você denunciaria se tivesse a autonomia que é exigida ipsis literis pelo GDPR, mas que ainda não está regulamentado aqui no Brasil pela ANPD. Mas eu acredito que a gente deve aguardar, sim, que isso aconteça. Outra coisa, em relação à hermenêutica que o colega falou, só uma pincelada bem rápida. Se deixar do jeito que foi dito, geralmente o pessoal que não é da área jurídica tem pavor realmente da quantidade de interpretações que são dadas pelo próprio judiciário a respeito das normas. Mas isso geralmente acontece com normas que são extremamente mal feitas. E às vezes a gente sabe, elas infelizmente são mal feitas por interesses outros, né? Mas a LGPD, para nossa sorte, ela é uma das normas que foram muito bem construídas, inclusive com debates, né? Inclusive eu participei do processo legislativo, eu tive a honra de participar do próprio processo legislativo lá em Brasília, e ela é uma lei bem construída e ela vai com certeza tornar mais fácil a vida do próprio judiciário na hora de interpretá-la e também dos operadores. Claro que os advogados eles vão bater em cima daquilo que for mais conveniente para que eles façam suas próprias defesas. Mas é isso. Eu considero que o seu próprio Uhum. mercado, né? O seu próprio mercado de trabalho do advogado. Porque se você entrar no Google e botar LGPD, 80% é referenciado ao escritório de advocacia. Sim, houve uma invasão há alguns anos do pessoal da TI em diversas áreas, e agora esse pessoal todo o The Empire Strikes Back, né? O Império contra-ataca, né? Então o pessoal está voltando em forma de governança, em forma de outros nomes aí que também foram fortalecidos e até mesmo criados aí, a gente sabe disso. Há essa guerra de egos, inclusive, entre várias áreas. Mas voltando para o tema aqui da palestra, eu quero que o pessoal que está assistindo aí na plateia, eles entendam que independentemente de ser algo que envolve jurídico e envolve técnico, qualquer um pode ser habilitado a DPO. Isso eu quero que fique bastante claro. Agora eu falo igual o Leandro, é a visão Cleorbit. Porque eu tenho pessoas, conhecidos meus, que foram indicados como DPOs, que são da área administrativa, outros são da área da TI, outros são da área do jurídico, por exemplo. Mas você tirando as certificações, se você tem interesse em tirá-las para dar maior peso, inclusive, né, mais respaldo curricular, mas você se preparando, se gabaritando, porque o DPO ele não vai fazer o trabalho sozinho.
nem no próprio GDPR, muito menos na LGPD, existe essa questão de dizer que ele vai resolver o problema inteiro da empresa. Não, ele é um maestro. Ele é um maestro ali indicado, que ele tem que ter essa autonomia para evitar esse conflito de interesse, que foi o que deu mote à minha resposta, e ele vai ter o auxílio das diversas áreas da corporação, e é por isso que ele tem que ter esse perfil interdisciplinar, ele tem que ser um diplomata, né? Ele não pode aterrorizar os outros setores, assim como o compliance officer, né? E outros odiados participantes ali da estrutura corporativa. Mas Isso, eu deixo auditor claro que interno e suas gangues. auditor... Isso, exatamente. Então, esse povo todo. Mas eu quero que isso fique claro de que vocês, se capacitando para tanto, vocês vão conseguir exercer esse cargo que vai ser exigido em massa daqui para breve. A gente já está com a lei de pronto para entrar realmente em vigor, né? Com essas previsões que o Leandro muito bem colocou aí, nada a acrescentar, tá bom? É isso aí. Eu tenho até um case também, dois cases, na verdade, de uma empresa que nós estamos em processo de adequação. Uma empresa é um responsável, é uma pessoa, um responsável, não, uma pessoa do área do RH, e outra empresa é uma pessoa do compliance para poder aí assumir o chapeuzinho de DPO. E só para encerrar o que nós estávamos falando sobre conflitos de interesse, tratando de GDPR, teve uma empresa lá na Bélgica que ela foi punida, né? Ela foi sancionada lá porque ela nomeou de forma inadequada um DPO. Ela pegou um head lá de compliance para ser o DPO, e por isso ela foi punida por entender que poderia haver um conflito de interesse. E aqui no Legal. Brasil, a gente... Fala, Leandro, Cleberto. rapidão. Aqui no Brasil, a gente teve a nomeação recente de uma desembargadora para DPO. Eu sou totalmente contra. Reticências, tá? Por que reticências? Não, a desembargadora, ela vai entrar em conflito de interesse com a Mas é função. líquido e certo. Por isso as reticências, para a gente não entrar num debate que vai, com certeza, Polêmico. tomar de conta aqui a Não polêmica é cabe. grande. Não cabe. Não é um trabalho para um desembargador. Até porque vai dar desvio de função. Também. Né? Aí já, desvio de função. aí O já papel do entra em outra... desembargador não é interno no tribunal. O papel do desembargador e do juiz é para atender jurisdicionado. Aí já vai entrar em outra questão jurídica em relação ao próprio cargo de DPO. É. Você está entendendo como a coisa vai crescer ainda? A gente está ainda Não, engatinhando. se preparem porque verão grandes incêndios. Mas voltando aqui para a gente acabar a minha fala e entrar o Cleberton aí depois eu jogo o ovo nele, ok? Eu jogo pedra na vidraça dele, mas olha só, responsabilidade civil do encarregado de tratamento de dados. Ah, Jacaré, o encarregado de tratamento de dados não responde civilmente perante os titulares ou a autoridade nacional em relação ao tratamento de dados. Seu papel é meramente consultivo. Meramente aqui é um conceito cabeludo, porque olha só, se o encarregado de proteção de dados na organização, independente do tamanho, estiver fazendo outra coisa que não isso, a organização vai ficar vulnerável. Correto? Porque o universo é grande. Bom, não cabendo a ele adotar nenhuma medida junto a qualquer operação de tratamento de dados, a responsabilidade de adotar ou não é do controlador. Correto? Então, olha só. Da onde que eu tirei isso aqui? Aí eu boto a fonte aqui, ó, Jinfo, opinião, análise, etc, etc. Foi uma opinião e uma análise de um pessoal de uma equipe jurídica que eu concordei, por isso que eu botei a fonte. Ok? Eu concordo com essa afirmação, isso não está escrito na lei, mas dá para entender isso. Bom, se o encarregado, se o DPO, ele for interno da organização, ele for um funcionário da minha empresa, se ele pisar na bola, e viram que eu botei o termo aqui, pisar na bola entre parênteses, ok? Qualquer erro dele, ele está sujeito a CLT. Então vai para o artigo 162, ok? Em caso de dano causado por um empregado, desconto celalista, desde que possibilidade tenha sido acordada, ou na ocorrência de dolo do empregado. O Cleoberto tem mais experiência jurídica, ele pode esclarecer mais isso, mas para mim, matou a charada do cara que é DPO, o encarregado de tratamento de dados, e ele pisa na bola ou faz alguma recomendação errada, a organização adota, correto? E causa um dano para a organização. Se o pisar na bola e for pessoa jurídica, ok?
ele está pelo artigo 186 do Código Civil, que é aquele que por doação, omissão voluntária, negligência, imprudência, violar direito e causar dano a outro, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 187, também comete o titular que tem direito a exercer, ele exerce manifestamente limites impostos, etc., boa fé ou bons costumes, ou aquele que por ato ilícito causar dano fica obrigado a repará-lo. Ok? Então, é essa a percepção da responsabilidade dessa função, dessa atividade. Ok? Caiu o link lá de Palmas? Deixa eu ver. Eu não vejo o Cleo Orbit, não. Acho que caiu, Acho que sim. ele caiu. É. Bom, continuando aqui, só para a gente caminhar para o encerramento, a gente colocou quem não pode ser o encarregado de tratamento de dados, não é encarregado de proteção, encarregado de tratamento de dados. Quem não tiver sólidas qualificações, mas isso não é determinado pela LGPD, correto? Utilizando aqui o argumento do amigo que falou agora, senhores, olha só, o cara tem que ter uma qualificação sólida em jurídico, do ponto de vista de legislação, ele tem que conhecer LGPD, lá, marco relatório e leis correlatas, ele tem que ter a visão técnica de segurança da informação, risco, conhecimento de diferentes setores, voltado àquele setor específico. Então, se você for um DPO, né, que você vai terceirizar essa função, as pessoas vão terceirizar, e você tem que conhecer o segmento, você tem que conhecer o segmento de saúde, o segmento logista, ou seja, o DPO ele tem que conhecer aquele segmento se você for atuar nele e não for da empresa, se você for terceirizado, correto? Mas volto a salientar o que o Cleoberto falou, atenção, a LGPD não determina graduação, pós-graduação, nada disso para ser um encarregado de tratamento de dados ou DPO. Ok? Não existe isso. Teoricamente, pela LGPD, qualquer um pode ser, desde que o cara tenha sólidos conhecimentos nesse segmento, óbvio. Correto? O cara tem que se fortalecer. Ok? Ele tem que fazer a especialização, ele tem que fazer uma pós, alguma coisa para que consolide a competência dele para exercer a função de um DPO. Ok? Então, olha só, no Brasil, todos, ok, estão com conhecimento em adequação à LGPD mais ou menos no mesmo nível. Você não tem nenhum suprassumo da coisa. Até porque, ok, a lei foi em agosto de 2018, vai fazer 2 anos, ok? E em 2 anos não dá para ter experts. Ok? Você tem pessoas que tinham conhecimento de direito digital, ou pessoas que tinham conhecimento técnico em segurança da informação, ITI, e agora estão adquirindo essa nova capa da Lei Geral de Proteção de Dados. Ok? E outra, ninguém conviveu ainda com a ANPD. E como o Cleoberto falou, nem com o restante de legislação que está para vir em relação à regulamentação da LGPD. Foi o comentário muito oportuno aí do mestre Cleoberto, ok? E algumas coisas a gente está vendo no mercado e está cutucando para discussão. Primeiro, o mundo da GDPR, ele é diferente do mundo da LGPD. Isso é inquestionável, isso é uma verdade. Aí faz a pergunta, o cara que é especialista em GDPR é especialista em LGPD? Não sei. Ok? Eu tenho visto muito cara, profundo conhecedor de GDPR, encaminhando para a organização tomar medidas caras, onerosas, sem fundamento pela LGPD. Coisas que a NPD ainda não existe para pedir, e nem quer dizer que o que existe na GDPR vai existir na LGPD e as outras leis que vierem a respeito disso. Então, tem muito DPO e muito consultor vendendo GDPR como LGPD. Tá certo ou tá errado? Não sei. Agora, o que eu tenho visto acontecer no mercado é isso aí. Correto? Tem muita organização que está se adequando a GDPR. Você sabe qual é o custo de adequar uma organização para GDPR? É muito mais alto do que o atual LGPD que está valendo aqui. Então, isso tem que ser maturado. Isso tem que ser equacionado.
Porque não é porque está na GDPR que vai estar na LGPD mais cedo ou mais tarde. Calma. Vamos ver isso acontecer antes de imputar para as organizações custos e investimentos que depois podem não acontecer. Correto? Bom, e será que seguir toda a GDPR não encarece demais para a organização agora? Ou ela tem que adequar seus processos de acordo com o que já está valendo na LGPD? Ok? Principalmente porque em terras brasílias a gente é muito fraco no que sustenta a proteção de dados, que é a segurança da informação. Então, antes de entrar toda essa estrutura de LGPD, ok? Você tem que entrar com a segurança da informação. Todos os processos, 27.001, 27.002, 27.701, que é a que adequa a 27.001 e a 27.002 a privacidade de dados. Correto? Só nesse caminho aqui, a organização, a maioria das organizações, já tem que fazer um investimento alto. E eu vou fazer investimento mais ainda, me adequando à LGPD. Olha só, eu não estou dizendo nem sim, nem não. Eu estou levantando a peteca, porque isso vai dar, como a gente estava conversando antes de cair a conexão aí do Cleorbet, isso vai dar muito incêndio ainda. Ainda tem muita água para rodar. Ok? Como o foco do nosso encontro é justamente a qualificação, senhores, aproveitem enquanto os incêndios não estão muito definidos para se fortalecer, se qualificar. Correto? Certificações, cursos especializados, acha o segmento de LGPD que você vai atuar. Porque ninguém vai conseguir atuar em todos. Lembra do pato? Correto? Olha a teoria do pato. Voa mal, nada mal, caminha mal. A única coisa boa do pato é o ovo, que é melhor que o da galinha. Mas ele não faz propaganda, a gente consome da galinha, não consome do pato, mas isso é outra história. Ok, senhores? Então, a gente tem que avaliar tudo isso aí. Para essa discussão desse evento, desse encontro nosso, que é o profissional, carreira, oportunidade, senhores, oportunidade já estão no mercado, já tem muita oportunidade. Correto? Com relação à carreira, olha, se especializa em 2, 3 segmentos. Não adianta você querer se especializar em tudo, porque você não vai conseguir. Correto? E fortalece o teu conhecimento agora. Está na hora de começar a atuar no mercado e começar a gerar prática. Ok? Que isso é o que a gente está vendo, que tem muito consultor aí, bam, com anúncio na internet que faz e acontece, mas se você for atrás, o cara não adequou nenhuma organização ainda. Ok? Ele fez um monte de certificação. Eu não estou dizendo que a certificação está errada. Certificação é fundamental. Ok? Ela sustenta a base do conhecimento. Mas olha só, as certificações que a gente tem no Brasil, com exceção da Exim, que tem um módulozinho lá da LGPD, todas elas são calçadas na GDPR. Tanto a da Exim como a da outra empresa. Correto, senhores? Então, mas eu vou estudar mais, eu me certificando em GDPR, eu vou conhecer a mais. Estamos dentro. Eu também fiz toda a carreira do GDPR, eu recomendo que faça. Correto? Mas na hora de adequar, preste atenção, porque o teu cliente é LGPD. Então, LGPD, segurança da informação, ok? Governança de dados, ok? Arquitetura de dados, para você poder ter uma governança e um sistema de gestão de privacidade, que é o que trata 27.001, 27.701, que é um sistema de gestão de privacidade de dados. Ok, senhores? Espero ter contribuído aí para uma boa polêmica, correto? Porque o que a gente aprende em polêmica não está no mapa. Ok, senhores? E aí a gente volta para daqui a pouco. Gastei muito tempo? Não, tá. Como é que eu passo aqui? Tem que passar aqui, né? Tem a opção de encerrar o compartilhamento, alguma coisa nesse sentido aí? Tem, parei que eu vou. Mas enquanto você vai procurando aí, vou aproveitar agora para entender um pouco aí a visão do lado do jurídico aí, viés jurídico do Cleorbit, em relação a oportunidades de trabalho do DPO, como que ele enxerga isso na sua visão jurídica, tanto ele tem tanta formação jurídica também como em TI, mas se ele tem mais algum aditivo aí para nós para poder contribuir com essa discussão.
Não, com certeza. Eu estou vendo o pessoal perguntando coisas aqui no chat que eu também me perguntei à época, já tem algum tempo que eu tirei essas certificações todas, se realmente compensa fazer esse tipo de certificação baseada em GDPR. Eu abro aqui um parênteses para repisar o que o Leandro acabou de dizer, que alguns profissionais têm trazido para a implementação nas empresas um viés da Europa, quando na realidade as empresas precisam de um viés de LGPD. Sim, existe quem esteja, infelizmente, fazendo isso, mas isso aí a gente quer que seja uma exceção. O que nós queremos aqui no Brasil, principalmente as empresas que fazem esse tipo de formação, e a Master House ela é autorizada para fazer esse tipo de certificação aqui, é que vocês estudem o macro, que é o GDPR, que essa é a linhagem realmente da Exim, para que vocês possam implementar a LGPD, que é um universo mais restrito, pelo menos normativamente, porque o trabalho, no final das contas, é praticamente o mesmo, né? A gente tem muita coisa para ser feita dentro de uma empresa. Então, eu falo nesse sentido, de que realmente se você hoje abrir os próprios jobs lá, se você for naquela guia do LinkedIn e digitar a palavra dados e escolher Brasil, já existem inúmeras vagas abertas nessas grandes empresas para esse tipo de profissional. Então, eu recomendo fortemente que vocês façam sim, trilhem essas certificações para que vocês tenham a visão de GDPR que vai auxiliar muito mesmo na implantação da conformidade perante a LGPD. Tranquilo? Ótimo. Cleópatra, aproveitando a oportunidade, tem muitos alunos que têm uma dúvida, que eles sempre me questionam. Frederico, o DPO, o encarregado de proteção de dados, tem que vir na minha CLT ou o que é? É só uma função, é só um cargo? Eu gostaria que você explicasse um pouquinho aí e pudesse tirar essas dúvidas aí dos nossos participantes. Não, tranquilo. A lei ela fala apenas em indicação. Ou seja, se houvesse uma amarra jurídica mais forte que essa, o serviço público ia ter que criar leis específicas, porque cargos no serviço público, eles só podem ser criados mediante lei própria, né? Então, vai ser, no caso, uma função, que a gente tem chamado de cargo, mas vai ser uma função corporativa num primeiro momento, que, a não ser que, num segundo momento, a NPD exija essa alcunha legal, mas num primeiro momento é só uma indicação mesmo, não tem porquê ter essa criação aí que alguns estão discutindo. Eu já vi essas discussões, inclusive, lá no seu grupo, lá do Telegram. Mas Justo, justo. atualmente não existe essa amarra legal para você indicar o DPO, não. E eu repito aqui, eu repiso que vai faltar gente para preencher as vagas, independentemente de existir a figura do DPO as a service, o DPO remoto, o DPO à distância. Mesmo assim, a gente vai ter muito pano para manga, muita necessidade, muita demanda, sim, nesse sentido. E aqui no chat, aproveitando aí para fazer a inclusão devida, Ótimo. o pessoal também perguntou sobre as pequenas, micro e pequenas empresas, as MEIs da vida. O que acontece? A própria Constituição Federal, ela trabalha com o viés de escalonamento, ou seja, ela trata os desiguais de maneira desigual e aquela história toda. Então, com certeza, a autoridade, quando assim criada, aliás, ela legalmente já foi criada, ela não foi ainda estabelecida no mundo físico, né? Mas assim que ela entrar em exercício, possivelmente ela vai determinar a respeito de como essas pequenas empresas deverão lidar com isso, se elas precisarão indicar DPO, se elas vão ter algumas ressalvas em relação às grandes empresas, né? Lá no GDPR a gente tem números, né, estatísticas em cima de determinadas empresas que não necessariamente precisam indicar DPO, então isso vai acontecer, esse escalonamento com certeza vai acontecer aqui no Brasil também. E à medida que eu ver outras perguntas de vocês, eu vou falando. Só para fechar, também reclamaram aqui que não conseguem entrar no mercado de trabalho porque são da TI e o pessoal do direito é que está tomando conta de tudo. Aí eu digo, agora tem que ter o novo contra-ataque, né? Já que o pessoal voltou ativo, agora nós da TI também, que eu sou da TI, né? Eu visto a camisa, a gente também tem que fazer o networking devido aí, né? Trabalhar com os nossos soft skills,
começar a mostrar trabalho também para que a gente possa entrar nessa seara tranquilamente também. Tem espaço para todo mundo, Tem muita muito coisa para ser espaço. feita. O Cairo, Apoiando aqui só para apoiar aqui a fala ótimo. do Corbett, o Corbett e aos demais, o Sebrae já está capitaneando várias ações para a LGPD com relação ao pessoal do MEI e a pequena e média empresa. Tá? Eles já tomaram a frente e já estão gerando várias documentações, vários papers, várias orientações à revelia da NPD, porque a NPD não existe, não regulou isso, mas eles já estão com o olho em cima disso e já estão tratando isso, se eu não me engano, desde agosto do ano passado. Que eles têm feito várias informações, estão gerando cursos para pequena e média empresa e para o próprio pessoal que é MEI. Né? Porque o MEI basicamente está sendo tratado lá pelo Sebrae. Ok? Então já tem algumas ações que estão correndo por aí. E mercado de trabalho, gente, é como o Cleoberto falou, vai faltar mão de obra. Aliás, já deve estar faltando. Já falta. Já falta. Ok? Mas é como ele falou, não adianta ficar brigando com o advogado, não. Você tem que se qualificar, fazer a tua rede de relacionamento, executar uma atividade, fazer uma prática, adequar alguma organização, ok? E aí construindo o teu perfil profissional. Que aí, meu amigo, não tem como bater, não. É isso aí. O Cairo, ele perguntou aqui se o DPO não pode ser um funcionário, se seria um conflito de interesse. Não pode ser funcionário. O Cairo, pode ser pode ser um funcionário, tá? Pode ser um colaborador. Não pode ser uma pessoa que esteja na frente aí, depende dos seus papéis e responsabilidades perante a empresa. Não pode ser a raposa cuidando do galinheiro, né? Então, isso aí, ficar atento. Não vai ser o gerente de TI, o chefe de compliance que vai ser o nomeado aí como encarregado de É, proteção de dados. a função que ele vai exercer é corporativa e não para uma área só. Então, teoricamente, ele tem que ficar ao mesmo nível do controlador. Correto? Ele é o braço direito do controlador. Então, não adianta botar o DPO, ok, como gerente de infraestrutura do diretor de TI. Não vai resolver porque ele tá enterrado na organização. Isso é conflito de interesse. Correto? Isso é conflito. Ele não vai conseguir normatizar a organização como um todo. Correto? E nem vai poder auditar o que ele faz, porque aí não adianta também. Aí não adianta. Então a função dele é estratégica, é nível Isso. estratégico da organização. É ponta da pirâmide. Eu estou só compartilhando a tela, não sei se vocês estão vendo aí. Estamos. No LinkedIn aqui, várias vagas, né? Eu coloquei só privacidade aqui, apareceram inúmeras vagas aqui como gerente de LGPD, tem especialista aqui em Até júnior. Isso, tem um monte de vagas aí já sendo pululando e isso vai a tendência é que aumente, né? Essa necessidade aí. Então, existe várias oportunidades, tanto para você trabalhar na sua organização de forma interna, ou como poder ofertar esse serviço de DPO as a Service, que está sendo chamado aí no mercado. Então, tem várias oportunidades. O Jefferson, ele pergunta aqui, como que fica o acesso do Brasil à OCDE sem aprovação da LGPD? Na verdade, a LGPD já foi aprovada, só não entrou em vigor ainda. O que você me diz aí, Cleópatra? Então, a OCDE é uma organização que tem um forte know-how, né, e um forte impacto econômico no mundo afora. E claro que o Brasil ele não pode deixar de ter uma norma que adeque essas relações aí de troca de dados, principalmente por conta do e-commerce internacional. Foi uma das coisas que fizeram exatamente com que a própria Europa, por exemplo, ela criasse o Privacy Shield, que caiu recentemente, né? A gente viu aí entre Europa e Estados Unidos. Mas é isso sim, você está correto. A sua pergunta já é praticamente uma resposta. O Brasil realmente precisa estar em conformidade legislativa, pelo menos, né, em relação a normas de proteção de dados para que fique em paz com a OCDE também e outras organizações como ela, né? Ele aproveitou e perguntou também sobre a prorrogação de LGPD, mas não vou entrar nesse assunto, senão aqui tem muito pano para manga. E para mim, a Brasília lá está verdadeiro circo, né, em relação a isso aí. Mas só para fechar, Cláudio, que o nosso tempo aí já está estourado também, queria provocar uma pergunta aí, ou para você ou para o Leandro, para ver se o pessoal também compreendeu bem os conceitos que o Leandro repassou aí.
Caso eu sou aqui o DPO, o encarregado de proteção de dados da Master House. Eu tenho toda a base de dados de alunos, ex-alunos, dados pessoais, informações relacionadas que identificam ou tornam uma pessoa identificável. Caso aconteça um tipo de violação de dados, um vazamento de dados pessoais de toda a minha base de alunos, e ela foi exposta aí para a internet, quem vai responder? É o encarregado? Vai sobrar a culpa para o encarregado ou não? O Leandro pode falar logo em seguida. Eu vou só falar aqui o viés jurídico rapidamente. A gente tem responsabilidades que são fraternas quando se responde junto, subsidiária, que é quando quem não responder primeiro tem outro que vai responder em seguida. Vai depender do que o DPO fez para que isso aconteça. Porque mesmo a lei, ela dizendo que ele tem autonomia, que ele não deve trabalhar dentro da questão procedimental, mas isso vai ser caso a caso. Tá? Vai ser caso a caso. Pode ser que ele seja implicado para responder junto com o controlador, mas em primeira mão é o controlador que responde. Ele que dá a cara a tapa para a sociedade em relação aos dados que ele decidiu processar, mesmo que ele tenha operadores, né, que são empresas contratadas, ou que ele mesmo faça essas operações de tratamento. Então, pode haver essa implicação. E só para dar um plus também, né, no que eu estou falando, acabei de lembrar, pode ser que a autoridade nacional ela deixe de aplicar, inclusive, multas, se for comprovado, isso já é questão jurídica bem nova mesmo, se for comprovado que aquela empresa ela não tinha recursos suficientes e que talvez nenhuma empresa no mundo tivesse recursos suficientes para se proteger daquele tipo de invasão que resultou no vazamento. Um zero day da vida, por exemplo, isso pode fazer com que a empresa diga, olha, eu fiz tudo que eu podia, eu estou comprovando, porque uma das funções do compliance é você conseguir comprovar que você está realmente em conformidade. Ela vai dizer para a autoridade que fez tudo o que ela podia, mas mesmo assim aconteceu isso, porque foi algo muito mais forte que ela, por exemplo, uma vulnerabilidade de segurança que ela própria, e nem ninguém conseguiria ali fechar naquele dado momento, né? Como aconteceu com o próprio WhatsApp por meio do Pegasus, que foi criado lá em Israel, e a gente viu que por meio de uma ligação eles conseguiam invadir ali a plataforma da Facebook, que é uma das que mais investe em segurança no mundo, né? Seria um caso aí, um estudo de caso a ser levado em conta. É isso, na minha opinião. Fica à vontade, Leandro. Não, 100%, ok? A responsabilidade primária legal é do controlador, ok? O Cleoberto sabe, ele pode, uma vez instaurado o inquérito ou ação, ele pode chamar terceiros para discussão. Se ele contratou uma empresa, ele vai chamar. Se foi uma recomendação do DPO, ele vai chamar. E várias coisas vão ficar contra ou a favor da empresa. Se acontecer um incidente e ela fez tudo que podia ser feito para proteger e mesmo assim foi violada, aí vai ser um tipo de decisão lá, dependendo da cabeça de juiz, que é sempre um enigma, ok? Vai depender também de muita hermenêutica, ok? Mas com certeza o que é fundamental, o DPO ele tem que fazer a lição de casa, correto? Ele tem que rodar o relatório de impacto pelo menos uma ou duas vezes por ano, dependendo do tamanho da organização e do número de informações pessoais que ele armazena, que ele utiliza, ok? Em algumas organizações, as informações pessoais são elementares, em outras é tudo. Ok? Então, por exemplo, na área de saúde, não só as informações pessoais são tudo, como as pessoais e sensíveis também são tudo. Correto? Agora, o DPO tem que ter conhecimento para fazer a lição de casa. Tanto para defender o dele, como para defender a própria organização em que ele é o encarregado. Correto? Então ele tem que adequar a organização dele. Maravilhoso, Cleoberto, 100% é isso mesmo. Ok? Tamo junto. A única coisa que eu comento é, olha, a organização, no caso de uma invasão, ela vai ter que comprovar que fez tudo. E o relatório de impacto é o documento, um dos documentos em que comprove que a organização fez tudo. Correto? Então a organização tem que ser proativa. Ela tem que ser preventiva e não reativa, né? Ter um incidente para depois tratar. É isso aí. Parabéns, Cleoberto, você é um cara 10. Eu digo mesmo, Leandro. Fico honrado aí de participar do debate
pessoas com seu conhecimento. A Elizabeth, deixa eu só furar aqui a fila, a Elizabeth pergunta se as empresas que estiverem com certificação 27701 vão precisar de DPO. Ainda não existe essa certificação em específico, né? A 701 ela vem como um complemento a 27001 e a 27002. Não, tem sim. A 27701 já certifica. Já certifica. Então já certifica. Ótimo. Então, correto, na verdade, ela certifica, mas para se certificar na 27701 é obrigatório ter a ISO 27001. A ISO 27701 é uma norma complementar da 27001. Isso. Mas ela já está certificando e já tem empresa certificada no Brasil na 27701. Ou seja, os controles vão ser levados em consideração para a certificação que é da 27001, né? Tranquilo. Mas não desobriga de ter o DPO. Isso, exatamente. A própria ISO 27701, ela inclui que tem que ter um encarregado, tem que ser nomeado, tem que ser publicado o contato dele no site, conforme tocar a música aqui da nossa LGPD. Isso. Ok, legal. Fechado, pessoal. Vou ter que encerrar aqui, tem muitas perguntas aqui no chat ainda, mas infelizmente o nosso tempo é curto, nós não vamos conseguir responder todas as perguntas, mas uma pergunta interessante aqui que o Leandro ou o Cleóbert possa responder. O Wellington perguntou qual que é o valor cobrado por um serviço de DPO as a Service, por exemplo. Isso eu acho que vai depender de região para região, do escopo do trabalho. Depende do escopo, depende das responsabilidades, depende do contrato. Isso aí a resposta pode ser que o Cleóbert tenha na ponta da língua, mas eu ainda não vi uma tabela, ok, que nem a lanchonete, mais um ovo, menos um ovo, mais 2 queijos, correto? Não vi ainda até hoje nenhuma tabela disso, ok? Vai depender do caso, do tamanho da organização, do escopo propriamente dito, das responsabilidades, do contrato, correto? E pelo menos o Cleóbert, se quiser complementar, complementa. Mas a minha percepção é que uma faixa de valor. Olha, o Thiago aqui pergunta uma faixa de valor. Olha, vamos dar um chute científico. Tem algum chute científico, Cleóbert? Então, eu não me arriscaria a fazer isso, porque como você falou, às vezes as pessoas confundem a consultoria de implantação do compliance, que é uma coisa prévia a essa história toda. Claro, ela pode andar em concomitância com as atribuições de um DPO as a Service, que é outra história já, né? Então eu não me arriscaria a fazer esse tipo de chute aqui, não. Vai depender muito das circunstâncias. Se ele vai pôr a mão na massa também nessa questão do próprio compliance prévio e etc., ou se ele vai só assumir as atribuições, o elástico vai ser mesmo do contrato, como você muito bem falou, das cláusulas contratuais. Então, olha só, eu posso passar a minha experiência com os clientes que eu tenho, ok? Por exemplo, na minha experiência, enquanto encarregado de proteção, é um contrato. Eu não adequo a organização. Então, eu tenho 2 contratos, ok? Os 4 contratos que eu tenho hoje, todos eles derivaram de eu ter executado a adequação. Mas é outro contrato, outro foco, outro valor. Ok? Porque geralmente a adequação, quando você vai fazer a adequação, acho que o Cleóbert está fazendo isso internamente na empresa dele, porque ele é impedido de fazer isso no mercado como consultoria, como consultor. Olha só, você começa com diagnóstico, correto? E diagnóstico é para você saber aonde que mora o bicho. E tem bicho, bichinho, bichão e bichaço. Correto? Então você não pode dar um preço anterior. Normalmente eu, quanto pessoa jurídica, eu tenho um valor para diagnóstico, ok? Um valor para recomendação e um valor para adequação. E para exercer a função do DPO é outro valor, porque são coisas diferentes. Ok? Se você está querendo entrar nesse segmento, presta atenção, porque cliente é um bichinho ensaboado. Ele te contrata para a função e quer que tu adeque. Ok? E não é assim não. Vamos organizar o samba. Correto? Meu avô me ensinou que a menor distância entre 2 pontos é uma reta. Então você tem que entrar no teu cliente de forma transparente, porque a transparência gera confiança. Então, quando você entra no cliente, normalmente a primeira coisa que eu faço é um semináriozinho para explicar como é que a coisa funciona.
Porque normalmente a maioria deles, dependendo do segmento de mercado, nem faz ideia do que é LGPD e qual o impacto que a LGPD tem na organização dele. Então, cada coisa é cada coisa. A função do DPO, ou do encarregado de tratamento de dados, não é adequar a organização. Uhum. Tá? Pode ler tudo que tu vai, nem na GDPR, correto, Clorete? Perfeitamente, meu amigo. Siga o voto do relator. Advogado é advogado. Ô, turma. Maravilha. Valeu, gente. Muito obrigado pela paciência de me aturar aí. Desculpe aí qualquer comentário mais emocionado, mas é do tempo versus o placar. Legal, Leandro, agradeço aí mais uma vez pela sua participação, pela sua colaboração aí, sempre enriquecedora, poder contribuir um pouco aí com a gente. Cleópatra também, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Tenho certeza que o pessoal vai sair bem satisfeito aqui com esse webinar, tá? E já aproveitando, na próxima quarta-feira, nós vamos ter um outro webinar para poder falar de um roadmap de implementação de um projeto de LGPD GDPR, que é com base também no último módulo que nós temos aqui do Practitioner, tá? Então, com base nesse módulo, dá para vocês entenderem quais são as etapas de um projeto de adequação, para entender qual que é o nível de esforço que vocês terão em cada nível, em cada empresa, para poder auxiliá-los e apoiá-los na precificação, tá joia? Então, o Leandro já teve um compromisso, já acho que até saiu já. Cleópatra, se você já quiser também fazer alguma outra atividade aí, eu só vou passar aqui com o pessoal o que é a formação do DPO e já vou realizar um sorteio, tá? Se quiser nos acompanhar também, sinta-se à vontade. Mas, mais uma vez, obrigado e por tudo. Não, tranquilo. Eu estou por aqui por enquanto. Daqui a pouco eu devo sair, mas eu vou ficando aqui para presenciar suas explicações aí. Um abraço, meu amigo. Show, maravilha. Obrigado, pessoal. Então, é o seguinte, pessoal, com o nosso tempo que já está curto, vou ser bem breve, bem rápido aqui. Para quem não conhece ainda a formação, para ser um DPO, formação WEXIM, para você ganhar o título de DPO WEXIM, uma quarta certificação, você tem que passar por 3 certificações, tá? A primeira é uma certificação de ISO 27001 Foundation, que ela vai tratar sobre um curso sobre segurança da informação, o básico aí sobre segurança da informação. Público-alvo, todo mundo, não só TI, não só jurídico, RH, compliance, riscos, administração, contábil, financeiro, enfim, todas as áreas de negócio. Essa é uma certificação de ISO 27001 Foundation. A segunda certificação, que é de privacidade e proteção de dados, Foundation, Fundamentos também. E uma terceira certificação, que é o módulo Practitioner. Esse módulo Practitioner, ele é um pré-requisito para você poder fazer o exame, você tem que participar de um curso oficial. E a Master House é um curso oficial. Tá? Esses 3 cursos, obtendo essas 3 certificações, você vai conseguir aí a quarta certificação, que vai ser o título de DPO, para poder apoiá-lo, auxiliá-lo aí a fazer projetos de adequação ou até assumir esse papel de encarregado de proteção de dados. Lógico, junto com o apoio de um comitê de segurança e privacidade que você vai construir dentro da sua organização. Esse também é um dos papéis do DPO, além de auditar todo o sistema de gestão que vocês estão criando. Então, sem mais delongas, vamos agora à parte de dúvidas. Infelizmente, a gente não conseguiu tirar de todo mundo, mas na próxima quarta-feira fica o convite para vocês participarem novamente. Vai ser um tema muito interessante, que é o roadmap de implementação. E nós temos aí um desconto para quem tem interesse em participar da formação completa, tá? O Hugo disponibilizou aí um cupom chamado Vencer DPO, tá? Que vai ser válido aí até o dia 31/8, até a próxima até essa sexta-feira agora, às 23h59. Eu vou passar o link para vocês pelo Simpla, junto com o código para quem tiver interesse aí em acessar. O curso hoje, os 3 módulos, está saindo no valor de R$ 1.500, tá? É um dos cursos aí mais em conta no Brasil, levando-se em conta também, tem que se atentar a isso, ao nível dos nossos instrutores, tá? Por exemplo, aí, o Leandro e o Cleópatra, que participou conosco, o Leandro ele vai estar aí com vocês no módulo de 27001, o Cleópatra vai estar aí no módulo de privacidade e proteção de dados Foundation,
eu vou estar junto com vocês aí no módulo de Practitioner. Eu vou passar todo o passo a passo de como realizar um projeto de adequação, vou passar o que a gente vivencia no dia a dia, disponibilizar alguns templates para você auxiliá-los também nos projetos de adequação de vocês, tá? Então, R$ 1.500 com 20% de desconto e até essa próxima sexta-feira. E agora, antes de encerrar aqui, eu vou... Vocês conseguem enxergar minha tela ou só a apresentação de PowerPoint? Frederico? Oi. Sua apresentação. Frederico, a data é 31/8 que está lá. Você falou 31/7. Ah, perdão. Então é 31/7. Bem, Mas lá está escrito obrigado pela 31/8. correção. Não, é essa sexta-feira agora, tá? É 31/7. Então eu vou realizar o sorteio aqui para prestigiar quem ficou até o final. Infelizmente, como é a nossa primeira vez que nós realizamos esse evento pelo Simpla, tem muita gente aqui que me enviou mensagem pelo WhatsApp e no Telegram que não conseguiu acesso aqui ao nosso webinar. Eu peço perdão, desculpas, mas vamos fazer um sorteio aqui. Eu tenho o número das inscrições de 1 até o número 261, que foi o número aí de inscrições que nós tivemos, tá? Então, eu fiz um processo aqui de pseudo-anonimização, tá? Para não... É do 9, Frederico. Oi? É do número 9 para frente, não é do 1. Ah, não, aqui é a ordem de inscrição que nós recebemos, né? Ah, eu vou beleza, fazer o sorteio. desculpe. Isso, que vai ser do número 1 até o 261, tá? Então, vou entrar aqui nesse aplicativo aqui, nessa página de sorteio, que é do 1 até o 261. Quem estiver aí conosco online vai ser contemplado com essa bolsa, tá? Vou pedir para sortear agora. Sortear com animação. Realizar o sorteio. O número é o 101. Vamos lá agora na minha planilha, 101. Tá, não sei se o Fabrício Araújo Santos, ele está conosco aí ou não? O 101 é o de baixo. Eu olhei errado, perdão. Júlio de Vétrio. Obrigado pela correção, viu, Dani? Júlio de Vétrio. Se ele estiver aí, deixa eu ver se eu consigo localizar ele no chat, senão eu já vou para o próximo sorteio aqui. Rejane, se você me escuta, tenta localizar ele no chat, se não tiver, eu já vou para o próximo aqui, até porque o tempo é curto aqui. Sim, tudo É bem. isso, justamente, tá, Ana? É para quem está aqui online. Bom, ele não se manifestou, eu vou aqui para o próximo sorteio. Tá? Só conferir. Tá, Júlio não. Então vamos para o próximo sorteio aqui. Sortear agora. 146. 146. Luciana Reis. Me ajuda aí, Rejane. Ok. Se ela não respondeu, eu já vou para o próximo. Próximo, legal. Luciana Reis. Tá, então já vou para o próximo aqui. Só para a gente, eu vou ser bem rápido, tá, pessoal? Para a gente não perder tempo, que nós estouramos o nosso horário aí. Sortear agora, 85. 85, Luana Cardoso. Não, é o Maxwell. É o Maxwell. 85. 85 não é a linha 85, é o número 85. Nossa Frederico. Senhora, meu Deus do céu. Porque eu ainda Maxwell. não jantei ainda. Maxwell Machado da Silva. Próximo. Sortear novamente. 78. Agora eu peguei. 78. Simônia Ferreira de Castro. Não apareceu, né, Rejane? Então já vou para o próximo. Não apareceu. 110. Álvaro Bastoni Júnior. Não.
O próximo número, 115. Roberto Favaro. Também não. 80. Cadê 80? Jefferson Galvão. Acho que eu vi um Jefferson aqui. Pelo menos no início, não sei se... Tá lá. Sim. Aqui, maravilha, Jefferson, muito. Jefferson, a Regiane vai entrar em contato com você, tá, para poder disponibilizar o voucher da Bolsa Gratuita. Pessoal, na próxima quarta-feira, nós vamos ter um outro webinar, nós vamos ter também um outro sorteio de uma bolsa, tá? Porém, o desconto de 20%, ele vai ser válido aí só até essa próxima sexta-feira, tá joia? Que eu vou encaminhar para o e-mail de vocês. E aguardo aí, agradeço o tempo de vocês, a disponibilidade, e por ter acompanhado aí até às 9h30, nosso horário seria até às 21 horas. Passamos aí 30 minutinhos, mas eu tenho certeza que foi de grande valia para todos nós, tá? Então, eu vou manter vocês informados aí da nossa próxima webinar, que é na próxima quarta-feira. O nosso curso inicia no dia 10 de agosto, então tem mais um tempo aí para vocês, eles se inscreverem. Eu deixei aí vou deixar também o nosso contato, basta entrar no site da Master House para poder tirar as dúvidas, tá joia? Mais uma vez, muito obrigado por tudo e a gente se encontra aí na próxima quarta-feira. Cleóbert, você acompanha conosco? Maravilha, então. O prêmio veio para Palmas, viu? É isso que eu ia falar, ele mora em Palmas, Frederico. Será? Muito bem, coisa boa. Jefferson, então a Regiane entra em contato com você, tá? Esse pessoal de Palmas está forte. Ok, obrigado. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, Dani. Tchau, tchau.